As melhores empresas para trabalhar são selecionadas todos os anos pelo Instituto Great Place to Work. Sandrine Lage é da Great Place to Work. Vamos falar um bocadinho sobre isso. É bom trabalhar em Portugal? Nas empresas consideradas como Great Place to Work, sim. Sim. Aliás, nós estamos a falar de um grupo restrito, obviamente, daí a lista também só ter 25 empresas, mas estão perfeitamente ao nível, comparativamente, ao nível europeu e mundial. Tanto é que estas empresas são já candidatas à lista europeia e à lista mundial. Isso é muito bom, isso é muito bom. Quais são os critérios de avaliação das empresas para trabalhar? Havíamos aqui este caso deste casal que trabalhava em casa com 5 filhos. Não é só esse critério de poder trabalhar em casa, não é? Não. Porque há trabalhos que obrigam a trabalhar no escritório. Sim, nós abrangemos o estudo, portanto, abrange não só entidades públicas, por acaso este ano não temos nenhuma na lista, mas também vários setores, portanto, em setores industriais, com turnos, tudo mais, isto não é possível. Mas, basicamente, o estudo avalia 3 níveis de relação, que é em termos da relação do colaborador com a própria administração. Aliás, um dos pontos a destacar é a credibilidade na administração e a questão da ética, mas depois também ao inverso, que é também a própria gestão da empresa poder confiar no colaborador. E aqui avaliamos... Portanto, há vários níveis. Há a questão da forma como o colaborador desempenha o seu trabalho, a importância que tem para si e depois a própria relação entre colegas. Obviamente que aqui falamos também, estas empresas atraem muitíssimos, portanto, tendencialmente os melhores profissionais, a partir do momento em que o mercado tem conhecimento que se trata de um Great Place to Work, mesmo a nível das candidaturas, não só aumentam em termos de número, como depois em termos de qualidade. Portanto, aqui também falamos de pessoas com uma capacidade de autonomia, portanto, de disciplina, por exemplo, estas questões de, por exemplo, trabalhar em casa, uma pessoa tem que poder confiar. Muito bem, há uma certa flexibilidade, mas a pessoa tem que respeitar e tem que fazer o delivering em termos de resultados e de datas, cumprir com os prazos. Mas, normalmente, quando há essa responsabilização do trabalhador, ele muitas vezes supera, inclusive, as necessidades e os objetivos? Se estiver motivado, sim. Nós também temos outros dados, portanto, em certas empresas dá para fazer essa avaliação. Por exemplo, se nós avaliarmos empresas e departamentos específicos em que haja uma relação direta com o cliente, nós conseguimos cruzar os dados, por exemplo, da satisfação do cliente nesses departamentos versus a motivação, ou, aliás, a satisfação dos colaboradores em departamentos específicos, e ela está diretamente ligada. Portanto, o que significa que se as pessoas estiverem, de facto, mais satisfeitas no seu local de trabalho, que, aliás, é onde passam a maior parte do tempo, não é? Muitas vezes passam mais tempo com os próprios colegas do que até com as pessoas com quem vivem. Isso tem, obviamente, resultados muito positivos a nível do negócio. O que nós estamos aqui a falar não é mais nada do que também da gestão de pessoas e também da gestão de expectativas, porque repare que as melhores práticas da Cisco podem não funcionar se forem aplicadas num outro contexto, numa outra empresa. Portanto, isto aqui é muito importante entender que o mais importante é conseguir gerir bem as expectativas do seu próprio público e não é necessariamente importar diretamente as práticas da Cisco, que significa que essa empresa se torne num Great Place to Work. Descobrir as melhores práticas para aqueles recursos humanos que se tem, não é? Sim, e depois com o impacto que tenha, porque nós aqui avaliamos... Impacto também na produtividade, não é? Sim, da empresa, não é só um Great Place to Work porque se joga um computador ao computador. Claro, nós dirigimos, essencialmente, a base do nosso estudo, aliás, a metodologia é aplicada em 46 países, a mesma metodologia. O que nos diferencia aqui em Portugal é que temos estes prémios especiais em que apostamos mais na questão de, portanto, o prémio das mulheres, que é para promover a igualdade entre géneros, o dos jovens e o de responsabilidade social e sustentabilidade. Fora isso, nós temos a mesma metodologia aplicada em todos os países e que assenta essencialmente, portanto, em ouvir, por um lado, os colaboradores, portanto, nós distribuímos um questionário a todos eles ou uma amostra significativa, portanto, onde têm a oportunidade de responder. As empresas primeiro concorrem a este prémio? Concorrem, quer dizer, elas participam, porque no fundo isto é um trabalho que nós fazemos com a própria empresa, porque elas ficam com um diagnóstico não só para si, para saber em que estado é que estão, como permite comparar-se não só com as empresas a nível nacional ou em setores específicos, como a nível internacional, além de que são, como eu disse, automaticamente candidatas à lista europeia, e isto é muito bom. Nós, o ano passado, só para lhe dar uma ideia, deste ano ainda não foi, obviamente, a lista europeia este ano será só em junho, mas o ano passado nós contámos com 11 presenças portuguesas, o que é ótimo, tendo em conta que a lista é de 100. Ora, nós temos um mercado muito restrito, não é? Mas estamos aqui a falar novamente da qualidade das melhores, e as nossas melhores estão perfeitamente ao nível, em alguns casos até acima, de algumas das melhores a nível europeu.
Porquê é que sentiram a necessidade para o mercado português subdividirem também para as mulheres jovens e empresas sustentáveis? Pronto, isso foi também também tem a ver com a liderança do Instituto em cada país. Na altura, pronto, eu tomei essa decisão porque não é só em Portugal, mesmo a nível internacional, há de facto vários estudos que apontam para uma desigualdade a nível de homens e mulheres. Aliás, nós podemos verificar isso na lista deste ano. Podemos verificar isso na prática. Exato. Apesar de nós, por exemplo, estarmos a falar de uma elite de empresas, mesmo no top 25 deste ano, nós vemos claramente que, apesar de haver uma presença de mulheres mais significativa do que homens neste conjunto das 25, portanto, elas têm uma representatividade, aliás, até acima, eventualmente na parte dos operacionais, mas quando chegamos aos cargos superiores, quer seja de gerentes supervisores ou de administração, essa parte está reservada aos homens e aí a taxa automaticamente é superior em termos de representatividade a nível portanto, no universo masculino. Portanto, o que significa que a oportunidade de chegar a esses cargos ainda está muito limitada e, portanto, nós temos isso traduzido este ano, mesmo entre as 25. E, portanto, daí a necessidade também de tentar promover esse tipo de prémios para incentivar, sobretudo neste caso, mais as lideranças até masculinas, a estarem mais sensíveis para estas questões. Para a escolha de lideranças femininas e não se perpetuarem. Sim, e para darem outras oportunidades, não é? Até porque também tem a ver com a nossa parte cultural. Provavelmente uma mulher terá uma carga de trabalho muito superior aqui em Portugal do que nos países nórdicos, mesmo em casa, e portanto isso também tem que ser ponderado, ou incentivar, por exemplo, que não haja, como nós observámos ao longo deste ano, já estamos a fazer este estudo há uma década em Portugal, em que no início havia alguns preconceitos quando o pai saía para, por exemplo, ir ao hospital ou dar assistência ao filho, porque isso era um papel que era reservado à mãe. Portanto, o nosso papel aqui, como Instituto, é tentar promover outro tipo de práticas em que haja uma maior igualdade a nível dos géneros. Só quando existe essa igualdade em termos de trabalho é que se consegue ter as mesmas oportunidades de progressão na carreira. Exatamente, não é? Exatamente. Ainda se sente muito essa desigualdade em Portugal? Eu creio que sim, não é só, e como eu disse, não é só em Portugal, a maior parte dos estudos apontam para que seja ainda uma questão europeia, mais a nível nacional também, creio que por uma questão, como eu disse, cultural. Pronto, e pela educação que têm não só as mulheres, mas também os homens. As mulheres porque assumem esse papel para elas próprias, os homens porque não estão habituados a delegar certas, ou seja, estou a generalizar, não estou... Claro, naturalmente. Há certas exceções, graças a Deus, não é? Mas pelos números aos quais nós temos tido acesso, em termos de práticas, ainda é... Pronto, e vemos, em alguns casos, a Cisco destacou-se como um Great Place to Work para mulheres, mas há muitas outras empresas que ainda têm esse trabalho para fazer. E em relação aos jovens, somos muito conservadores em termos de emprego, isto é, temos grande dificuldade em aceitar jovens e, portanto, é preciso talvez seja a forma porque muitos dos jovens, portanto, queixam-se também que antes de terem uma oportunidade de integração no mercado, que, portanto, solicitam experiência e eles não a têm. Pronto, portanto, isto acaba por ser assim uma, como é que costuma dizer, pescadinha de rabo na boca. Exatamente. Portanto, nós achámos importante, também consideramos importante destacar, ter uma atenção particular para esse grupo, até porque sabemos que muitas destas empresas que foram consideradas como Great Place to Work, muitas vezes têm relações muito estreitas com as próprias universidades e, portanto, já antes mesmo de terminarem os seus cursos, portanto, já há aqui um trabalho de conjunto. Paralelamente, também agora, mais recentemente, com o IFP. Instituto de Emprego e Formação que é importante, não é? Porque nós temos uma grande... neste momento ainda temos uma taxa bastante elevada de jovens. Taxa de desemprego jovem. Pronto. Obrigada, foi um gosto conversar consigo. Obrigada. Sobre a Great Place to Work. Obrigada. Bom dia. E é assim que chegamos às 11. Até já.